Acompanhe a leitura da questão que diz assim: no contexto da implementação de tecnologias para data mining e apresentação de dados, a sigla ETL refere-se: letra A, ao processamento de transações online em ambientes de produção, B, ao processo de identificação de dados e relacionamentos numa interface de exploração de dados, C, aos processos de criação de índices full text, letra D, aos processos de extração, transformação e carga de dados, e a letra E, as manobras para visualização de dados sobre cubos dimensionais. Bem, pessoal, muito importante essa questão, porque quando nós falamos sobre ETL, essa sigla vem de Extract, Transform e Load, que traduzindo para o português significa extrair ou extração, transformar ou transformação e também carregar ou carregamento. Então, basicamente, podemos dizer que a sigla ETL significa extração, transformação e carregamento. Agora, como isso se dá? Nós podemos dizer que ETL é uma ferramenta ou um módulo que é utilizado para realizar a carga de dados em um data warehouse. O que é um data warehouse? Data warehouse é um grande depósito de dados, é um grande armazém de dados. E essa ferramenta ETL realiza a extração de dados advindos de fontes variadas, transforma esses dados e depois carrega esses dados dentro desses grandes depósitos de dados que nós conhecemos como Data Warehouse. Vamos verificar isso numa ilustração que fica bem mais fácil compreender, então acompanha comigo a imagem que já aparece aí na tela para vocês. Ali percebe, vamos imaginar minha empresa gerando diversos arquivos e documentos, como por exemplo arquivos do Word, arquivos PDF durante o cotidiano. Essa minha empresa também gera dados no seu dia a dia, no seu cotidiano, advindos de sistemas CRM, que são os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente. Também produzem dados advindos dos próprios bancos de dados operacionais que realizam as operações do cotidiano da empresa, como por exemplo as vendas, cadastro de clientes e assim por diante. Também essa empresa produz muitos dados advindos de sistemas ERP, que são sistemas de gestão empresarial, e também todos esses, pessoal, são considerados sistemas transacionais, certo? E aí que entra em cena o ETL. ETL, então, é uma ferramenta capaz de extrair dados dessas variadas fontes e transformar esses dados para que eles sejam carregados num data warehouse. Importante saber, então, que o ETL primeiro faz a extração desses dados vindo de várias fontes dos sistemas transacionais do cotidiano da empresa e até mesmo os sistemas ETL podem extrair dados advindos de fontes externas, como por exemplo postagens em redes sociais sobre essa empresa, também podem ser objetos aí dos sistemas ETL. Depois de fazer isso, depois de extrair, o ETL transforma esses dados e agora ele carrega esses dados dentro de um data warehouse. Lembrando que um data warehouse é um grande depósito de dados. E posteriormente, os dados armazenados em um data warehouse sofrerão análises de dados por sistemas OLAP ou ainda serão utilizados, os dados dentro de um data warehouse serão utilizados por sistemas de data mining, que significa mineração de dados, para buscar novos insights, novos conhecimentos ainda não percebidos sobre esse grande volume de dados. Então aqui a gente tem uma demonstração básica de qual é a função de um sistema ETL, que fica fácil aqui nessa imagem compreender. Quando a gente volta lá para a questão dizia, no contexto da implementação de tecnologias para data mining, que é a parte de mineração de dados, e também a apresentação de dados, a sigla ETL refere-se. Pessoal, a sigla ETL é bem simples: Extract, Transform e Load, que significa extração, transformação e carregamento. Portanto, aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta tem que ser a nossa letra D de Dinamarca, porque ele pedia precisamente a sigla ETL refere-se a alguma coisa. E olha o que diz ali a letra D: aos processos de extração, transformação e carga de dados. Lembrando, ETL, Extract, extração,
Transform, transformação, e Load, que é a carga, o carregamento desses dados, principalmente em sistemas Data Warehouse. Por isso aqui a nossa resposta, sem dúvida nenhuma, letra D de Dinamarca para essa questão.